Plano de Urbanização dos Barreiros, 1978, Gabinete Local da Câmara Municipal do Funchal. Este plano de urbanização, ainda que à data de 1978 não existisse esta figura jurídica, este instrumento de gestão territorial denominado de plano de urbanização, ele assim foi nomeado ou considerado um plano de urbanização. Em 78, tinha como principal objetivo ou estratégia uma zona de expansão da cidade do Funchal, uma zona de expansão para efeitos de habitação coletiva e moradias unifamiliares. Seria, portanto, o objetivo deste plano era residencial. Ora, foi um plano elaborado nessa época, já com uma visão bastante disciplinadora do que diz respeito ao uso do solo, às implantações, à organização, a toda a organização espacial, à questão dos espaços verdes, à questão das vias de comunicações e a forma como todo este plano já previa ali um conjunto de ligações viárias muito bem estudadas, muito bem pensadas para a altura e como se enquadrava todo um conjunto de perspectivas de habitação mais coletiva, ainda que tivesse aqui também alguma mancha de moradias unifamiliares, mas sim, era na altura o que mais tarde se começou a chamar de plano de urbanização. Portanto, este plano visava efetivamente uma expansão do ponto de vista mais habitacional, na sequência da expansão que a cidade do Funchal se vivia nesse momento. Era um pouco isso. E tinha terrenos aptos para o efeito, nesta época, em 78. Portanto, ainda os terrenos ainda eram muito do ponto de vista de agrícolas e daquele espaço verde urbano, povoado com bananeiras, etc. O verde que na altura existia, ou ocupação mais agrícola, rural, dentro do perímetro urbano que já se esboçava ou que já se tinha em consideração nessa altura, que já se estava a prever, que não estava delimitado ainda, mas portanto isto seria uma zona de expansão prevista. Ora, este plano depois não foi, na realidade, dele só resultou uma rua, que era a Rua 1 desse plano, depois veio da origem a Rua Nova das Virtudes, e algumas implantações que foram respeitadas para a habitação coletiva, mas muito pouco. E todo o resto do plano ficou desenhado e feito e as ideias foram previstas, preconizadas, já com um pensamento bastante evoluído no que diz respeito ao ordenamento do território, neste caso ao planeamento urbanístico. Efetivamente, depois este plano, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, novamente num gabinete local. Este plano teve a sua origem realmente nos quadros da Câmara, em gabinetes que se foram criando na Câmara do Funchal, experiências que se foram criando localmente para efeitos de produção deste tipo de planos, deste tipo de intervenção programada e planeada no território. Mais tarde, já na década de 90, pós entrarmos na Comunidade Europeia e pós a obrigatoriedade de haver um sistema de gestão territorial, não é? As coisas mudaram aí, ou começar a existir os municípios e haver uma lei de bases do ordenamento do território e depois um sistema de gestão territorial organizado e disciplinado, onde estes instrumentos constituem lei, são lei. Mais tarde, tendo em conta este quadro legal todo que começamos a ter na gestão urbana, na gestão do território, na gestão das cidades, ao nível local ou ao nível nacional, não é? Com toda a hierarquia de planos. Novamente num gabinete, num outro departamento da Câmara Municipal do Funchal, já no final dos anos 90, como disse, começámos a pensar novamente neste plano dos barreiros. Foi muito interessante, começámos a pensar nele
Dividimos-lo em 3 planos, Barreiros 1, Barreiros 2 e Barreiros 3, porque na altura o terreno ainda era muito apto a conseguirmos reaproveitá-lo e conseguimos ir buscar aquelas ideias. E então começamos a estudá-lo novamente, no fundo, reaproveitá-lo. Efetivamente, depois foi todo um processo, todo um projeto que foi andando, vários ciclos aqui que impediram a sua concretização e, efetivamente, no próprio território não ficou refletido muito da parte deste trabalho feito em 1978. Há algumas partes deste território, desta área, que já não é possível irmos buscar estas ideias, especialmente do ponto de vista das vias de comunicação e do ponto de vista das vias que estavam projetadas aqui, que estavam perfeitas, estavam muito bem projetadas, muito bem pensadas, mas ainda existem outras partes deste grande plano de urbanização dos Barreiros, outras partes que ainda poderemos refletir e que ainda poderemos reequacionar. Contudo, o planeamento e o ordenamento do território, nós tínhamos aqui de romper um paradigma. Temos de romper aqui um paradigma que resultou exatamente da questão da obrigatoriedade legal dos planos, o tal sistema nacional da gestão territorial. Consiste no seguinte: gerou-se aqui uma cultura de planeamento que, efetivamente, os planos só têm interesse ou só têm relevância pública ou política ou social ou o que for, quando eles já estão em vigor ou quando eles estão quando eles constituem lei depois desse tal enquadramento legal, ou seja, quando eles representam o direito do uso do solo ou definem indícios de construção, ou que, portanto, é esta a grande máquina do planeamento que funciona hoje em dia. Mas, na verdade, o que temos de romper com isto é que estes planos antigos, ainda que não tivessem este vínculo legal, ainda que não tivessem o abrigo destas leis todas que já referi aqui, eles têm um outro valor, têm um valor de que eles contribuíram efetivamente para as dinâmicas do território naquela altura. Ainda não tivessem esse valor legal de acordo com as leis de hoje, eles tinham o seu valor legal da altura, não é? E eles contribuíram, uns mais do que outros, neste caso dos Barreiros, acabou-se fazer uma via tão importante como já me falamos, eles contribuíram para isto, para o desenvolvimento da cidade. E o grande paradigma, a grande ruptura que deveríamos tentar fazer ou tentar implantar com esta questão dos planos antigos e com esta reflexão que é muito legítima de pensarmos nesse planeamento, era que, efetivamente, estes planos poderiam ser revistos. Poderia haver uma revisão destes planos. Ok, eles não estão em vigor, só obrigo os juristas e toda a parte jurídica que também trabalha no planeamento, porque o planeamento é, acima de tudo, multidisciplinar. Temos a nós, engenheiros, arquitetos, juristas, todos somos bem-vindos neste grupo. É claro que da parte jurídica, mas os planos só podem ser revistos quando estão em vigor. Mas pronto, ok, existe um procedimento de revisão, que é um procedimento legal. Mas é este tal paradigma que nós temos de romper, não é? Que é pensar que o planeamento já existia antes de um quadro legal que o obrigasse a existir. Ele já existia e nós aqui na Madeira somos um exemplo fértil de como ele existiu em todos os concelhos, e este trabalho reflete um pouco, é a prova disso, não é? Nesse sentido, a revisão deste tipo de planos ou instrumentos que foram feitos faz todo o sentido. Não quer dizer que tenha de estar
ao abrigo do quadro legal. Sim, temos de respeitar a lei, mas podemos pegar neles, podemos pegar nestes planos, dar-lhes portanto, novamente deliberá-los e, já com um novo formato, de acordo com os tempos atuais e com todo esse enquadramento jurídico, e pensarmos neles numa forma de revisão, numa forma revisatória, não é? De revisitarmos estes instrumentos e, se calhar, irmos buscar o que ainda podemos aproveitar deles, se fizer sentido no próprio território. Portanto, quando pensamos no planeamento nestes planos, não devemos pensar como planos mortos, porque o planeamento é dinâmico no tempo e no espaço. E estes planos continuam vivos, só que temos é de reanimá-los, revê-los, enquadrá-los às novas disposições, ao mundo atual, de como se faz a gestão do território, às políticas públicas atuais, etc. E não pensarmos que, porque eles contribuíram, se eles contribuíram de alguma forma, com uma rua, ou 2 ruas, ou 3 implantações, ou 4 bairros, ou o que for, é porque eles foram importantes, mesmo sem o tal quadro legal, sem esta tal divisão entre anos 90, não é? Quando aparece o primeiro quadro legal, não é? E o que está para trás. Não, eles fazem parte do passado, podem fazer parte do presente e podem fazer parte do futuro. Depende da forma como nós, ou como todos nós que estamos no planeamento e todas as pessoas que estão nesta área, possamos, na realidade, reaproveitá-los, reanimá-los e voltá-los a dar vida. Seja por um processo de revisão, seja por um processo de nova deliberação, é esse o paradigma, é esse o que tem de ser. Eu penso que este é o futuro do planeamento. Não só planearmos coisas novas, mas também irmos buscar ao passado, revermos experiências que ficaram por fazer ou por acabar, porque todo o ciclo histórico, político ou social, muitas vezes os planos ficam partes, mas faz parte. O planeamento, as cidades são assim, não conseguimos, na verdade, em toda a história do planeamento, não se consegue executar um plano logo de raiz por completo. Ele demora todo um tempo. E por isso, o que já está planeado, o que já está feito, de certa forma continua a ser sagrado e que deverá ser pensado nesta perspectiva. E devemos ser criativos do ponto de vista a conseguir recuperar toda essa existência. É o caso deste plano dos Barreiros, que na altura foi extremamente inovador, e por isso pegámos nele nos anos 90, porque promovia uma zona de expansão disciplinada, que depois o fato dele não ter sido usado ou não se ter concretizado esses tais Barreiros 1, Barreiros 3, fez com que, efetivamente, o que foi construído já está, foi construído de forma pontual, sem a tal estratégia do planeamento. Não digo que esteja errado o que está no local, em algumas partes, foi a gestão urbanística possível, mas poderia ter sido algo planeado. E o que é fruto de uma operação de planeamento ou de um instrumento de gestão territorial é sempre uma ocupação, é sempre uma previsão do território que é sustentável, acaba sempre por ser mais sustentável. Eu sei que o termo sustentável é muito amplo, mas no que diz respeito à sustentabilidade do território, e porque obriga várias disciplinas, várias intervenções das equipas que devem formar este tipo de projeto, desde o engenheiro, o arquiteto, ao paisagista, ao próprio sociólogo, ao próprio economista, porque não, o advogado. Portanto, são várias. Esta essência multidisciplinar que o planeamento deve ter faz com que realmente esse desenvolvimento seja mais sustentável, seja mais inteligente
Não é preciso usarmos tecnologia, ainda que seja necessário, mas fala-se muito em smart cities, mas a maior das inteligências muitas vezes é termos equipas multidisciplinares e usarmos a inteligência humana para podermos planear todos juntos. Também importa referir ainda relativamente a este plano dos Barreiros e a outros, que na verdade o princípio intelectual e o princípio técnico e intelectual do planeamento desde sempre, sempre foi nós planearmos para o momento do agora, mas a pensarmos nas gerações futuras. Esse sempre foi o princípio, a linha orientadora do ordenamento do território e de quem abraça esta área técnica e dos grandes pensadores desta área. Portanto, estes planos, este Barreiros 78 e outros, também foram feitos nessa ótica, não é? Foram feitos nessa premissa de pensar na altura, no presente e a pensar também no futuro. Eles também próprios estavam a pensar no futuro. Se eles estavam a pensar no futuro, há coisas neles que se aplicam ao momento de agora, que era o futuro deles. Todos estes planos, de certa forma, continuam vivos. Só temos é de ir buscá-los, repensá-los, e certo, de acordo com o quadro legal atual, mas não pode haver mais, ou não deveria haver mais esta ruptura, que só são válidos os planos que estão em vigor depois da legislação disciplinadora do ordenamento do território pós-Comunidade Europeia, e que para trás eles nunca estiveram em vigor e, portanto, já não interessa. Eu penso que é isto que se deve quebrar e devemos ter realmente voltar a ter este pensamento inicial do ordenamento do território, que é dinâmico no tempo e no espaço, portanto, independentemente de todas as leis que se foram criadas a meias.